Nós tivemos a imensa satisfação de concluirmos no domingo passado a nossa série de sermões, tendo como base os 10 mandamentos. Tivemos a imensa alegria de podermos aprender mais da palavra do Senhor. Queremos até também dizer aos irmãos que temos do quinto, não é, Watson? Acho que a partir do quinto mandamento, não é? Nós temos gravado aqui no nosso notebook. Se você quiser trazer um pendrive, MP4 ou seu celular, você vai poder ter em casa do quinto ao 10º. Por que nós não temos a partir do primeiro? Porque o notebook chegou no quinto mandamento, né? A gente adquiriu o notebook, a igreja, graças a Deus, a partir do quinto mandamento. E aí nós começamos a gravar, uma qualidade muito boa, a gravação. Nosso irmão Watson sempre está gravando aqui os sermões, e você vai poder também ouvir em casa, repassar aquele sermão novamente, aprender mais da parte do Senhor Deus. Nós hoje iremos dar início a uma série na qual nós iremos tratar durante alguns domingos de temas muito importantes concernentes à salvação. Nós iremos tratar por alguns domingos dos 5 pontos do calvinismo. Iremos falar acerca desses 5 pontos importantes para o nosso crescimento espiritual. Quando nós falamos dos 5 pontos do calvinismo, nós estamos falando da doutrina, principalmente da salvação, falando de como o homem é salvo, do estado em que o homem se encontra, como Deus trabalha na vida desse homem, qual é o papel da morte de Cristo em alcançar esse homem, o que é graça de Deus, o que é perseverar nos caminhos do Senhor. De fato, os 5 pontos do calvinismo, eles são os seguintes. Você pode, se quiser, anotar aí, mas nós iremos sempre estar passando por eles. Primeiro ponto, que nós conhecemos como depravação total. Nós aprendemos com esse ponto, na teologia cristã, no ensino bíblico, o estado em que se encontra o homem em pecados separados de Deus. O segundo ponto que nós iremos abordar em nossa série será a eleição incondicional. Nós cremos que Deus elegeu o seu povo. Deus escolheu aqueles que Ele determinou que assim fossem parte da sua igreja. A doutrina da eleição, a predestinação, são ensinamentos bíblicos importantíssimos para nós como cristãos. Terceiro ponto do calvinismo, conhecido como expiação limitada, ou seja, Cristo perdoando, cobrindo os nossos pecados, Cristo nos substituindo na cruz, mas nos substituindo de forma eficaz, de forma singular e única. Cristo morreu pelo seu povo, pela igreja, e nós iremos aprender isso. O quarto ponto do calvinismo trata da graça irresistível. Deus atrai o seu povo. Você não é fruto da ação de alguém que bateu na sua casa, ou de alguém que lhe entregou um folheto, ou de alguém que lhe visitou. Nada o homem pode fazer para alcançar o coração de outro homem. É uma esfera que é completamente distante do alcance de qualquer pessoa. Você mesmo não tem alcance à esfera do seu coração. Muitas coisas você gostaria de deixar de pensar, deixar de proceder, de imaginar, mas você não consegue dominar o seu próprio coração. Como lemos hoje em 17:9 de Jeremias, o profeta diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o versículo 10, o Senhor responde: Eu, Senhor, conheço, sondo, provo os corações. E o quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos, a segurança da salvação. Muitas vezes o quinto ponto é comum a muitas igrejas. As pessoas falam que a salvação ela é de uma vez por todas, e de fato é, mas não compreendem que para chegar a esse princípio de que a salvação ela é segura e definitiva na vida do cristão, ele tem que compreender a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Pastor, são temas um pouco complicados, parece que eu não vou conseguir decorar isso. Você vai. Os domingos que nós iremos estar martelando, tratando biblicamente desses assuntos, você irá sair daqui afiado, preparado, capacitado para responder a razão
da sua fé, dizer o que é salvação, compreender a salvação em Cristo Jesus. E nos nossos dias, nós precisamos entender que a compreensão da salvação em Cristo Jesus é algo extremamente salutar para a vida do cristão, é saudável. Muitas vezes a pessoa, ela diz, eu creio em Cristo, eu sou salva. Aí você pergunta, salvo de quê? O que é que aconteceu na sua vida para você dizer que é salvo? Você estava perdido? Eu era perdido, mas eu não era tão perdido. Às vezes a pessoa tem a ideia de que perdido é somente alguém que vive uma vida completamente promíscua, imoral, envolvida em drogas, alcoolismo, prostituição, crimes. Nós temos que entender que o estado de perdição é algo característico de todo homem, de toda mulher, de todo aquele que não conhece a Cristo Jesus. Mas nós vivemos, infelizmente, em dias de descarada ignorância. E nós precisamos, como cristãos, entender como se deu ou como se dá a salvação em nossas vidas. Por que eu falo descarada ignorância? Porque as pessoas não entendem salvação e não querem saber o que é salvação. Ah, eu sou salvo, mas de repente no outro dia não é mais. Você encontra muitas pessoas que dizem, eu sou salvo, no outro dia eu perdi minha salvação. Eu sou salvo. Será que eu sou? Eu não sei, eu não entendo mais nada. Muitas pessoas dizem assim, me disseram que eu era salvo. Me chamaram na frente, fizeram eu levantar a mão, botaram a mão na minha cabeça. Eu não sei de fato o que eu sou. E as pessoas, elas vão tratando esse tema grandioso, esse processo ou fato, porque de fato a salvação ela é um fato, mas também ela é um processo. A salvação é algo que acontece pontualmente na vida da pessoa. Acontece, Cristo salva a pessoa. Mas de um modo para que entendamos, de modo para que venhamos a entender e compreender a verdade de Deus, nós precisamos estudar as etapas que acontecem neste fato tão grandioso que é a salvação em nossas vidas. Isso nos conduzirá, irmãos, por que isso, pastor? A importância disso? Isso nos conduzirá a entender melhor a palavra de Deus, a entender melhor de onde fomos tirados, entender melhor o que Deus fez em nossas vidas, entender melhor para onde estamos indo. Isso nos levará a louvar a Deus melhor. Muitas vezes você canta aqui, como nós cantamos aqui, um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar. Mas quando eu conheci Jesus, estava dentro da minha casa, não foi longe do meu lar não. Né? A pessoa perdido já no mundo, eu não era nem perdido no mundo, a pessoa muitas vezes não entende. E quando canta o refrão, a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Será que nós temos de fato compreensão do que estamos cantando? Compreendemos que de fato Cristo enche o coração de luz? Compreendemos de fato de que a vida fica preciosa, fica rica, fica gloriosa, maravilhosa? Muitas vezes não. Por quê? Porque não entendemos a salvação. Você conhece muito bem aquele ditado que a pessoa diz assim, as pessoas só dão valor ao que tem quando perde. Mas isso não pode ser um fato com a salvação, porque salvação não se perde. Mas muitas vezes você está perdendo a oportunidade de conhecer o que Deus operou, efetuou na sua vida. No século XVII, mais precisamente durante os 6 meses entre os anos de 1618 e 1619, um sínodo se reuniu para afirmar a soberania de Deus na salvação. Uma reunião de homens importantes, servos de Deus, em resposta a um grupo de seguidores de Jaco Arminius. Jaco Arminius foi um teólogo que afirmava um conceito de salvação estranho às Escrituras. E estranho também à igreja como um todo. Armínio dizia que o homem não está completamente perdido, morto. Ele está perdido, mas ele ainda pode por si só se voltar para Deus. Armínio dizia que o homem, por mais que ele seja terrível, perdido, pecador, lá no coração dele tem uma chama divina. Já ouviram essa história? Todo mundo tem uma chamazinha divina, é só abanar que o fogo pega e a pessoa se volta para Deus. Armínio dizia isso. Armínio dizia, e mais precisamente os seguidores dele desenvolveram isso. Ele
iniciou os conceitos e os seguidores dele, de Armínio, desenvolveram mais essas ideias. Nesse momento aqui, os seus seguidores nesse concílio que estavam defendendo esse pensamento. Diziam que o homem, ele era escolhido por Deus porque Deus via naquela pessoa alguma coisa boa. Deus olhou para você e para mim e disse: vou escolher ali o irmão Heleno. Caba bom, gente boa, vou escolher ele. Não vou escolher ali outra pessoa não, porque aquele ali é muito carga torta. E a escolha de Deus, ela vai ser baseada e fundamentada no indivíduo. Os seguidores de Armínio ensinavam isso. Eles ensinavam que Cristo, ao morrer na cruz, morreu por toda a humanidade. Pastor, isso não é certo não. Vamos entender o que a Bíblia quer dizer com morreu por todo o mundo. Porque para essas pessoas, Cristo não salva ninguém. Cristo torna potencialmente real a salvação. Mas depende de você. A cruz está ali, Jesus na cruz. Se você quiser que o sangue venha sobre você, você corre para debaixo da cruz. Então Cristo, ele não salva ninguém de fato, segundo esses ensinamentos. Ele torna a salvação algo possível. Depende de você. Lembra daquela musiquinha, né, que tinha no Criança Esperança, né? Depende de nós, né? Depende de nós. Eles ensinaram também que a graça de Deus, ela é uma graça que você pode recusar. Deus chega para você, no seu Santo Espírito, apresenta o Evangelho e você, quero não, quero conversa com isso não. E vai-se embora. Quer dizer, a tua vontade vence a vontade de Deus. E eles ensinaram também que o homem, uma vez que ele é salvo, não é garantido que ele permaneça salvo não. De que ele pode perder essa salvação a qualquer momento. Então o homem vive naquela insegurança. Esse sínodo de Dort se reuniu na cidade da Holanda. Dort é a abreviação de um nome maior holandês, um nome um pouco complicado, para justamente combater esses ensinamentos. E eles reconheceram que esses ensinamentos não estavam de acordo com as Escrituras, de fato eram heresia. E em homenagem ao grande reformador João Calvino, que já estava com o Senhor por esse período, os 5 pontos que foram criados para refutar, para combater esse ensinamento errôneo, ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. E essa noite, com a ajuda de Deus, nos deteremos no primeiro ponto, denominado depravação total. Lembra? As pessoas, os arminianos, dizem: o homem caiu, mas o homem, ele ainda pode por si mesmo ali se chegar a Deus. O calvinista não. Ele vai dizer: o homem caiu, e a sua queda foi uma queda terrível, uma queda que aniquilou toda a bondade no seu ser e que deformou completamente a imagem de Deus no homem. Abramos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículo de número 17, o primeiro livro de Moisés. Nós iremos hoje usar muitas referências bíblicas, isso é muito importante, para que você veja de fato a doutrina, o ensinamento bíblico concernente à depravação total. Gênesis 2, versículo de número 17. O Senhor diz a Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus diz para Adão, e consequentemente Eva toma conhecimento desse fato: ao me desobedecer, vocês irão morrer. Mas eu pergunto, os homens morreram, Adão e Eva morreram imediatamente após comerem o fruto? Não. Eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. E o texto não nos diz que Adão e Eva iriam ficar embriagados pelo pecado, iriam ficar feridos pelo pecado, machucados pelo pecado. O texto nos diz que eles iriam morrer. As consequências tristes da realidade do pecado.
é que justamente essas consequências trouxeram a morte, a ruína, a destruição, a miséria espiritual. Nós temos que ter conhecimento desse fato, de que o homem, ao pecar no Éden, ele se tornou um ser espiritualmente morto. Um ser espiritualmente incapaz de se voltar para Deus. E você pode dizer, mas pastor, isso foi lá com Adão. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Aí é que vem a importância de nós compreendermos a palavra de Deus. Adão, ele era o nosso representante. Adão era o cabeça da raça humana. Se hoje em dia a senhora presidenta da República cometer qualquer ato que venha a gerar um conflito com alguma nação, algum problema diplomático, alguma ofensa, e isso gerar alguma guerra, nós podemos ser envolvidos, nós e os nossos filhos, em uma guerra por uma palavra impensada de um líder nosso, ou não? Podemos. Seremos convocados, seremos envolvidos, seremos chamados a batalharmos uma guerra quando assim for necessário. E isso às vezes por um ato impensado de um líder nosso. Assim como Dilma e as suas atitudes hoje no momento representam o nosso país, assim também Adão, diante de Deus naquele momento, representava a mim e a você. E você pode dizer assim, mas se eu estivesse no lugar de Adão, não teria feito isso. Eu digo para você, se eu estivesse no lugar de Adão, eu teria comido até as raízes daquela árvore. Porque eu me conheço. Muitas vezes nós ficamos com essa ideia de que poderíamos fazer melhor. Nós estamos com isso dizendo para Deus que Deus não colocou um representante à altura, que eu seria melhor do que Adão ali. Isso é um absurdo. É dizer para Deus o que ele deve fazer. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos diz, no versículo de número 12, a Bíblia Coinário no Novo Testamento, a página 165, a palavra de Deus nos diz exatamente o seguinte: Paulo, compreendendo que o pecado de Adão passou a todos os homens, que a depravação ela se estendeu a toda a humanidade. Ele diz exatamente isso em Romanos 5,12, a Bíblia Coinário, página 165. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão. E nós todos carregamos as consequências do pecado de Adão em nossas vidas. E isso nos leva à realidade de que o homem, quando cai no Éden, ele de fato cai. Ele de fato se arruína. E isso é uma consequência que é passado para todos os filhos de Adão. Eu, você, o bebê mais lindo, a criança que você mais ama, o seu filho, ele traz sobre si as consequências da desobediência do nosso pai no Éden. Nasce um pecador. Por isso que Davi, no Salmo 51, ele diz: eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Na carta de Paulo aos Efésios, você vai mais um pouco para frente, no capítulo de número 2, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 2, o apóstolo Paulo nos diz exatamente isso. Versículo 1, a Bíblia Coinário, página 206, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo nos diz, asseverando ainda este ensinamento importante para a nossa compreensão. Paulo diz: Ele vos deu vida. Ele quem? Deus vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo de número 5, Paulo diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O homem sem Deus se encontra completamente morto, completamente incapaz, completamente distante da realidade espiritual.
puritano chamado Joseph Allen, no seu livro Um Guia Seguro para o Céu, ele diz que o homem, atente bem para isso, o homem é um caixão vivo de um espírito morto dentro dele. O homem sem Deus se encontra em um estado de putrefação espiritual. O homem sem Deus é corroído dia a dia pelos vermes do pecado que destroem paulatinamente a sua alma. O homem sem Deus é arruinado, ele se consome, ele se destrói pelas paixões do pecado que o açoitam todos os dias dentro do seu ser. O homem está morto, o homem está arruinado, o homem está em miséria, o homem está em corrupção. Assim se encontra o homem sem Deus. Quando nós falamos dessa depravação total, não queremos dizer com isso que a depravação englobe apenas o aspecto da imoralidade, mas queremos dizer que o pecado arruinou completamente todo o ser do homem. Se a morte física torna um homem totalmente inativo quanto à realidade física, a morte espiritual torna completamente incapaz o homem de voltar-se para Deus ou cogitar da realidade divina. De fato, a única atividade do homem morto em pecado consiste em pecar, pois é escravo do pecado, conduzido pelo mundo, por Satanás e pela carne. Efésios capítulo 2, ainda na Bíblia que você está com ela aberta aí, Paulo nos diz no versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. O homem que está separado de Deus, ele é levado pelos pensamentos do mundo, pela filosofia do mundo, pelas ideias do mundo, pelos conceitos do mundo. Nós estivemos na quinta-feira no estudo lá na casa da nossa irmã Leidiane tratando do mundo e de como o mundo é passageiro, é enganoso, é falacioso, é mentiroso. E o homem sem Deus, ele anda segundo o curso do mundo. O mundo diz hoje que a filosofia é se entregar à embriaguez, o sexo livre, a imoralidade, a indecência. E o mundo vai dizendo que isso é bonito. As novelas, as programações na televisão, as revistas ensinam a traição, o adultério, a fornicação, o homossexualismo abertamente, estampado na TV, no rádio, em passeatas. No versículo número 2, Paulo diz: segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o homem é escravo de Satanás. O homem, quando não conhece a Deus, ele está sob o domínio de Satanás. O texto está dizendo isso. O príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Muitas vezes você fica pensando que o diabo está na vida de alguém só porque muda a voz dela, deixa ela toda encriquilhada, torta, joga ela para lá e para cá. Não! A ação do diabo mais terrível não é essa não. Não é de possessão demoníaca não. A ação mais terrível na vida do diabo é conduzir o homem no engano dos seus pecados todos os dias da sua vida e fechar a tampa do seu caixão, jogar a última pá de areia sobre ele e conduzi-lo para a perdição do inferno. Essa é a ação de Satanás. Muitas vezes a pessoa pensa que o diabo está para fazer medo a alguém, assustar. A pessoa fica muito preocupada com questão de feitiçaria, de macumba, disso, aquilo, outro. Isso são coisas secundárias. A ação do diabo está dominando a sua mente, os seus pensamentos, dizendo que a igreja não tem valor, dizendo que a vida cristã é sem sentido, que esse negócio de Bíblia é sem futuro, que se reunir com um bocado de crente é uma coisa chata. O diabo vai criando essas filosofias na sua mente para lhe afastar de Deus e lhe aproximar do inferno. Paulo continua ainda nos dizendo isso, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, versículo 3. Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O homem que advoga ter livre-arbítrio, o homem que diz que é livre para fazer o que quer, beber o que quer, andar com quem quer, fazer o que quer, está fazendo simplesmente a vontade do diabo, a vontade do mundo e a vontade do pecado na sua vida. Não tem liberdade nenhuma, é completamente açoitado de um lado para o outro.
E Jesus diz exatamente isso em João 8,34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo, escrevendo a sua carta a 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 26, Novo Testamento, Bíblia Coinário, página 228, Paulo nos diz o que é que prende a vida do homem, o que é que realmente envolve a sua vida, o que é que acontece na vida das pessoas quando elas não conhecem a Deus. No versículo de número 26 do capítulo 2 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo nos diz: mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele quem? Pelo diabo, para cumprirem o quê? A sua vontade. O homem que não serve a Deus é um louco. Paulo diz para que ele tenha um retorno à sensatez. As pessoas passam na rua e dizem assim: ó, um bando de louco, né? Olha aqui para dentro, ó, um bando de louco aí, tudo louco, é? Só que louco é quem não cogita da realidade de Deus. Paulo diz que o Evangelho pode trazer essas pessoas ao bom senso. E Paulo continua dizendo que essas pessoas estão presas nos laços do diabo, prisioneiras dele, feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Você não precisa, viu, de ter nada puxando seu pé de noite na rede, nada lhe fazendo de novo não. O diabo está bem amarradinho com você, no jeito bem tranquilo e legal, conduzindo você, ó, na maior tranquilidade, você achando que está tudo bem, tudo tranquilo. Só que, como justamente Jonathan Edwards disse no seu famoso sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, o homem caminha sobre um abismo escancarado para tragá-lo a qualquer momento, e ele não tem percepção de que pode a qualquer momento acordar na eternidade e estar nessa eternidade completamente perdido e separado de Deus, tragado pelas chamas do inferno. A vida boa, tudo tranquilo, tudo maravilha. Mas a sentença de destruição está sobre você e está sobre você. De fato, a sentença de destruição lhe envolve por todos os lados, porque não tem como fugir da realidade de que o homem está no estado de perdição plena quando se encontra separado de Deus. O homem morto, o homem se encontra depravado totalmente. E você pode dizer assim: pastor, no que consiste essa depravação? Consiste na incapacidade total dos seus sentidos de compreender as coisas de Deus. Em primeiro lugar, você observa que o pecado afeta o sentido do homem. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz na Bíblia Coinário, página 192, no Novo Testamento. Bíblia Coinário, página 192. É preciso você entender e perceber quão terrível é a ação do pecado na vida do homem. Muitas vezes as pessoas pensam que pecado é algo que se possa brincar, algo que se possa adiar, tratar depois. Se você fosse diagnosticado de que está com um câncer, prestes a se tornar um câncer maligno, você iria fazer o quê? Você iria correr para os médicos, iria correr clamando por uma cirurgia, para que fosse extraído de você a possibilidade daquele tumor ser maligno. Você iria se sujeitar a quantas sessões de quimioterapia fosse necessário, para que justamente não viesse a ser destruído por essa doença. E por que o homem tem todo cuidado com este corpo, tem todo cuidado com esta vida, mas não tem cuidado com o câncer do pecado que está aniquilando, em primeiro lugar, o seu entendimento? Veja só o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, o que é o homem natural? O homem que não é espiritual, não entende as coisas de Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem separado de Deus, o homem que se encontra nos seus delitos e pecados, tem o seu entendimento completamente corrompido. Eu não me admiro não.
Muitas vezes uma irmã chega, um irmão diz: pastor, eu chamei meu marido, chamei meu amigo, chamei meu irmão, mas não quis vir, acha que isso é besteira, é perca de tempo. Não se admire não. Isso é o estado em que se encontra o homem que não conhece a Deus. Para ele isso tudo é chato, para ele isso tudo é perca de tempo, para ele isso tudo é balela. E Paulo diz a razão de por que ele não entende isso: porque ele não pode entender as coisas espirituais, porque o seu entendimento, a sua mente está de todo corrompida. 2 Coríntios capítulo 4, você vai só mais um livro para frente, é importante você verificar essas referências. 2 Coríntios capítulo 4, versículo número 4, Bíblia Coinário, página 193. O apóstolo Paulo nos diz por que o homem se encontra assim. Ele não entende espiritualmente, ele não vê espiritualmente. Olha o que diz 2 Coríntios 4, versículo 4. Paulo diz: nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, se referindo a Satanás, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás tem uma ação constante em cegar o entendimento das pessoas, em cegá-las para não verem a beleza do Evangelho, para não verem a grandiosidade do Evangelho, para estarem completamente impedidas de serem alcançadas pela divina luz. Meus irmãos, o pecado afeta o entendimento do homem, o pecado afeta a percepção do homem espiritual, a sua visão espiritual, e afeta até a sua audição espiritual. João 8:43, Evangelho de João, capítulo 8, a Bíblia Coinário, página 110. Olha o que Jesus fala com os fariseus. Olha o que Jesus fala acerca da incapacidade do homem se voltar para Deus. João 8, versículo de número 43. Ele diz, Bíblia Coinário, página 110 no Novo Testamento. João 8, 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus pergunta para eles e responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sois incapazes de ouvir a minha palavra. Você está me ouvindo agora, tenho certeza. A não ser que nós tenhamos alguém que tenha uma deficiência auditiva, que o Senhor nos conceda alguém que também futuramente trabalhe com Libras para alcançar essa pessoa. Mas ouvir não é simplesmente um exercício que você vai efetuá-lo segundo as Escrituras através do seu tímpano, não. Ouvir segundo a Bíblia é obedecer. Ouvir segundo a Bíblia é cumprir. Em Apocalipse, o Senhor Jesus fala muito isso e parece ser redundante. Sempre ele fala a cada igreja, nos capítulos ali de abertura de Apocalipse. Capítulo 1, 2, 3 ali, no capítulo 2 e diante, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, mas quem tem ouvido vai comer? Quem tem ouvido vai ouvir. Quem tem ouvido vai cheirar? Quem tem ouvido vai ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Por que isso? Porque não adianta só ter ouvidos. Tem que ouvir, e ouvir nas Escrituras é obedecer. Se o que você faz aqui simplesmente é um exercício auditivo, não serviu de nada. Ouvir segundo a Bíblia é obedecer. Você não chega para o seu filho e diz para ele: fulano, não faça isso. Aí você passa ali em casa e vê ele fazendo. Aí você diz: tu não me ouviu não? Não é assim? Ouviu para você é o quê? É fazer. Para a Bíblia é a mesma coisa. Ouvir é fazer, obedecer, cumprir. E não simplesmente um exercício auditivo. Pecado, irmãos, afeta toda a realidade do nosso ser. Texto de Jeremias que me chama muita atenção. No capítulo 13, versículo de número 23, no Antigo Testamento. A Bíblia Coinário, a página 666. Não tenha medo desse número não, viu? Um dia nós vamos fazer um estudo sobre isso também.
666. Bíblia com Inário do Antigo Testamento, página 666. Capítulo 13 do profeta Jeremias, verso 23. A palavra nos diz assim: pode acaso... Livro do profeta Jeremias, página 666 no Antigo Testamento. Olha o que o profeta pergunta, o Senhor usando o profeta. Pode acaso o etíope... 13:23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Etíope é uma pessoa negra, do continente ali africano. A pergunta do profeta é: um etíope pode mudar a cor da sua pele? Não, está no seu DNA. Isso é uma coisa da sua natureza. Isso é uma coisa que está impregnada nele. Nenhum de nós podemos mudar. Ainda que por processos artificiais, nós iremos transmitir uma informação que é real acerca da nossa pele para os nossos filhos ou dos nossos ascendentes. Algumas pessoas podem dizer assim: mas o Michael Jackson mudou de cor, né? Alguns dizem que foi processos químicos, alguma coisa nesse sentido, alguma doença. Mas o fato é que a Bíblia está dizendo que a natureza, o que é inerente ao homem, ele não pode mudar. O leopardo, você pode tirar o couro dele todo, você pode espichar o couro do leopardo, tirá-lo e tudo. Mas quando nascer, a sua pele vai nascer com as mesmas pintinhas. E ele, justamente por essa ilustração, ele diz: então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o quê? O mal. Você não pode deixar de fazer o mal. Isso é uma coisa que o homem, infelizmente, se tornou escravo. A não ser que Cristo o liberte, o transforme, faça dele uma nova criatura. Irmãos, mas o mais lamentável de tudo isso não é simplesmente que o homem se encontra nesse estado e está tudo tranquilo ali. Pelo menos eu estou fazendo mal só a mim mesmo. Não. O pecado do homem, certo, está bastante ativo, e esta realidade torna sua situação terrivelmente sombria. As Escrituras apresentam o homem como inimigo de Deus. O pecado é tão terrível, nos deixou numa condição totalmente incapaz de nos voltarmos para Deus. Totalmente incapaz de entendermos, de vermos, de ouvirmos. Mas além disso, nos coloca em uma situação de condenados. O Salmo 7, se você abrir sua Bíblia, você vai observar uma linguagem que muitas vezes não é ensinada hoje nas igrejas. Eu lamento por isso. E a linguagem do Salmo 7, a Bíblia com Inário, a página 497, o salmista nos mostra Deus preparando-se para destruir o homem que não se arrepende dos seus pecados. Versículo de número 12, o salmista diz, Salmo 7, verso 12: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele já preparou instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Você já viu Deus assim? A figura do salmista é essa. A pessoa que ouve o Evangelho, a pessoa que ouve a palavra de Deus e não se dobra à vontade de Deus, pode imaginar Deus ali afiando a espada, ó, preparando para destruir o homem. Deus afiou a sua espada, armou o seu arco, puxou a corda do arco, preparou as suas setas inflamadas, ou seja, a flecha com fogo na ponta está mirando sobre você para destruí-lo, caso não se arrependa. Preparou para este homem instrumentos de morte. Por quê? Por causa do pecado. Eu me lembro que estava lá no presidente Kennedy pregando sobre esse texto aqui, e eu falando justamente do arco
como a arma mais poderosa naquele contexto, porque era uma arma de longo alcance. Era a única arma de longo alcance que eles tinham, que ia buscar o inimigo. Geralmente as outras armas eram de um confronto direto. A espada, né, o escudo, defesa. E eu disse, é como se Deus estivesse dizendo hoje para você essa noite, eu falei lá, que Ele está com uma Magnum 44 apontada para você. Um fuzil AR-15. Certo? Uma bazuca aqui para destruir a sua vida. Aí tinha um camarada lá no dia lá, embriagado, e ele, ouvindo a pregação, disse, não faça isso comigo não. Tenha pena de mim, pelo amor de Deus, ele disse. Mas esse é um fato, irmãos. Deus está usando aquilo que era mais potente naquela época para mostrar a destruição que iria vir sobre sua vida, sobre a minha vida, se não nos arrependêssemos. E o pecado é uma afronta contra Deus. Porque o homem fica rebelde ao chamado de Deus, zomba de Deus, e você acha que isso vai passar impune? Abre Romanos, vamos mais uma vez para Romanos. Eu disse que nós hoje iríamos usar muito a Bíblia, esses sermões, nós iríamos usar muitos textos bíblicos. Romanos, capítulo 8. A Bíblia Coinário, página 167, no Novo Testamento. Aquela parte menor da Bíblia, por final. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 7, nos diz o seguinte: por isso, o pendor da carne é o que? Inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O estado do homem sem Deus não é um estado que ele pode caminhar aqui sozinho, tranquilo. Ele se encontra no estado de inimizade. Deus irá destruir todo aquele que vive em rebeldia, em pecado e não se volta para Ele, não se humilha no seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia não deixa meio termo para esse fato. Ou se está na luz, ou se está nas trevas, ou é filho de Deus, ou filho do diabo. Volte Romanos capítulo 1, mesmo livro de Romanos, versículo número 28. Vou mostrar para vocês aqui uma lista do que o pecado produz em nós e de como esses pecados são realmente ofensivos aos olhos de Deus e de como Deus não deixa impune os que assim vivem as suas vidas. Romanos capítulo 1, versículo 28, Paulo diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha só, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, que é engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Eita! Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O homem não só faz o mal, ele incentiva o mal. E isso coloca o homem passivo de uma sentença de destruição. Coloca o homem no estado total de miséria. Meus irmãos, este é o primeiro ponto importante nós sabemos acerca da nossa salvação. Que estado terrível
Que poderá fazer o homem? O que o homem pode fazer diante disso? Nada. Nada. Somente o Deus Criador, em sua imensa misericórdia, pode intervir e amorosamente reverter esta fúnebre situação na qual o homem se encontra. De fato, irmãos, os termos usados na Bíblia para descrever a salvação são termos que ressaltam que o homem é incapaz de se voltar para Deus. Como, por exemplo, a Bíblia fala do homem nascer de novo. Não é isso? João capítulo 3. Quando você nasceu por você mesmo? Você fez alguma coisa? Não. A Bíblia fala do homem ser ressuscitado. Em João 11:25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. A salvação é comparada a uma ressurreição, porque o homem está o quê? Morto. A salvação é comparada ao próprio processo de criação. 2 Coríntios 5:17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas elas passaram, eis que tudo se fez novo. O termo que Paulo usa ali é nova criação. O poder que criou os céus e a terra tem que criar em você um novo homem, uma nova mulher. Se não for assim, o seu estado será sempre o mesmo, sentenciado à destruição. Paulo diz que Deus é quem opera em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Assim se encontra o homem que não conhece a Deus. Assim se encontra a mulher que não conhece a Deus. Assim se encontra a humanidade separada de Deus. Somente um milagre pode reverter a situação em que o homem se encontra. Como é que me vem agora o arminiano e dizer que o homem, na hora que ele quiser, ele diz: eu aceito Jesus? O arminiano é o que segue os princípios estabelecidos por Armínio e seus seguidores. Como é que agora vem a pessoa dizer para mim, dizer para nós como igreja, que a salvação foi algo que eu decidi, eu escolhi Jesus, eu decidi, eu me resolvi, eu mudei a minha vida, eu que dei o passo? Será que nessas condições aqui, o homem pode se voltar para Deus? Se você ainda pensar dessa forma, você tire de Deus a glória que Ele é devida, porque somente Ele pode salvar e resgatar o homem do seu pecado. Meus irmãos, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: uma das razões de vivermos dias de tão escassa espiritualidade é a ignorância acerca da revelação bíblica quanto ao estado do homem. As pessoas não têm ideia de como se encontra o homem separado de Deus. Muitos se afirmam salvos, muitos cantam a salvação, porém poucos entendem essa grandiosa obra com gratidão em seus corações, pois lamentavelmente não têm nem ideia do terrível estado em que se encontram ou que se encontravam. Quando alguém lhe ajuda numa circunstância terrível, seja na dificuldade financeira, num problema familiar, uma ajuda grande, você diz à pessoa: oh, muito obrigado, valeu mesmo, eu não sei nem como lhe agradecer. Não é assim? Por que hoje muitas vezes nas igrejas existe tanta ingratidão, tanta gente vivendo a vida como quer, fazendo o que quer, sem compromisso com a obra de Deus? Por quê? Porque não tem convicção, não tem consciência do estado miserável que se encontrava ou que se encontra, para clamar a Deus por misericórdia. Irmão, o estado do homem é tão terrível, tão miserável, que eu vou lhe dizer uma coisa: não adianta ele de joelho só para Canidé, não. Não adianta ele de joelho só para Juazeiro, não. Ele deveria andar a vida dele todo de joelho, clamando por misericórdia, porque o homem é o merecedor do inferno, por se encontrar em plena e aberta desobediência a Deus. A devoção, a piedade e o amor brotam de corações gratos, irmãos, que entendem a grandiosidade da salvação de Deus estendida a nós, para fazer de nós, terríveis pecadores, novas criaturas. O apóstolo Paulo diz: digna esta palavra de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo dizia, está escrito em 1 Timóteo 1,15. Paulo dizia: eu sou o principal, eu sou o pior dos pecadores. Eu persegui a igreja de Deus. Você tem consciência, meu irmão, desse estado?
de pecaminosidade em que você se encontrava? Você tem consciência do estado de fato em que você se encontra? O crente, diante do ensinamento como esse, ele se dobra. Ele diz: só Tu, Senhor, pode salvar. Só Tu, Senhor, pode libertar. Só Tu, Senhor, me fez uma nova criatura. Tu és digno, Tu és maravilhoso. E por isso ele se encontra sempre cantando, sempre adorando, sempre participando, sempre aprendendo, sempre se integrando, porque ele sabe que ele é devedor a Deus. Mas a pessoa que não entendeu isso aqui, como a gente costuma fazer, né? Para mim tanto fez, tanto faz. Como aquela música antiga, eu tô nem aí, né? Mas vai chegar um momento que você vai ficar bem aí, ou melhor, bem acolá, numa terrível situação de trevas, se você não se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor. Irmãos, a verdade, para ela ser amorosa, ela não tem que dizer o que eu quero ouvir. Ela tem que dizer o que Deus quer me falar. Muitas vezes palavras como essas são duras de ouvir, mas é melhor sentir a dureza da palavra de Deus, que vem com amor para nos resgatar do engano, do que os beijos falsos da traição, da falsidade, que nos conduz cada vez mais no caminho de perdição. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, o diagnóstico não é nada animador, Senhor, do estado em que o homem se encontra. De fato, nossas vidas separadas de Ti, a parte de Ti, são vidas completamente errantes. Precisa necessariamente estarmos envolvidos com crimes ou com práticas que muitas vezes são mais mal vistas pela sociedade. Mas todo homem se encontra morto em delitos e pecados. E somente, Senhor, a Tua graça, somente o Teu poder, somente Tu, Senhor, pode estender nessa noite o Teu braço salvador, redentor, para fazer do homem uma nova criatura. Dá-nos, Senhor, gratidão em nossos corações, para que possamos cantar com mais alegria, com mais fervor, compreendendo a miséria em que nos encontrávamos e como a Tua bondosa mão nos tirou deste lamaçal de perdição. E aqueles que se encontram ainda neste lamaçal possam se aperceber desse fato e ver o quão miserável é sua vida, quão miseráveis são suas vidas, e que necessitam desesperadamente clamar por socorro, e Tu bondosamente está disposto a salvar, porque o arrependimento é um dom que vem também, Senhor, de Ti. Ajuda-nos a sermos fiéis e a proclamarmos as verdades da Tua palavra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém, Senhor.